Olá, alunos Protec, olá, alunos curso Oxford, tudo bem com vocês? Então, aqui é Paulo e hoje a gente está inaugurando uma nova forma de fazer o CCA. A partir de hoje, os CCA serão desta forma, serão gravados para que todo mundo consiga assistir no horário melhor, no horário que conseguir, mas principalmente de uma forma mais agradável. A gente entende, né? A gente entendeu depois de 2 anos fazendo que as pessoas estavam com cada vez menos tempo para poder assistir ao vivo. Então resolvemos a partir de agora fazer com que eles sejam gravados. Então quinzenalmente vamos voltar a ter CCA, mas neste formato gravado, 20, 30 minutos de bate-papo, 20, 30 minutos de conversa, de modo que você não precisa se preocupar em estar presencialmente na frente do computador, na frente do celular e participar ao vivo, ok? Bora então para o nosso novo formato de CCA. E o nosso papo hoje vai ser um papo que as pessoas vão olhar e falar assim, mas peraí, vai na contramão? Por quê? Porque a nossa conversa hoje meio que bate de frente do mundo digital, da IA, com o mundo analógico. E a pergunta primária para se fazer é, se todo mundo pode pedir para a IA escrever um texto, por que as empresas ainda procuram pessoas que sabem escrever? Esse é um grande questionamento. A gente fala muito de skills aqui no CCA, né? Skills são as nossas qualidades, as nossas capacidades, são as coisas que nós fazemos que nos diferenciam no mercado. Hoje as empresas continuam procurando pessoas que consigam escrever bem, que consigam se comunicar bem. Poxa, Paulo, mas a IA não faz isso? Faz. Mas a gente tem que entender que o ser humano ainda tem algumas capacidades que a IA não tem. Pode acontecer lá para frente? Pode. Mas ainda vai demorar um cadinho. Então, antes do advento da internet, a gente trabalhava enviando carta. Por exemplo, eu queria me comunicar com um amigo que mora fora do país. Era carta ou telefone. A gente tinha agendas de papel, a gente trabalhava com bibliotecas. Então a gente precisava memorizar, a gente precisava interpretar, a gente precisava resumir, a gente precisava escrever. Isso era natural. De uns anos para cá, o Google, o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o tradutor automático, tudo é mais rápido. Mas o pensar ficou mais rápido. A gente pensa numa velocidade maior, numa velocidade melhor, numa velocidade que faça as coisas mais rápido. Será que a gente pensa mais rápido? Esse é o grande questionamento. A IA chegou. E aí, dentro do curso Oxford, vocês já estão tendo inteligência artificial no Word, no Excel, no PowerPoint, em todos os nossos módulos. Porque ela faz várias coisas muito bem. Ela consegue resumir textos com facilidade, ela consegue fazer traduções minuciosas, ela consegue te ajudar a organizar suas ideias, a criar apresentações, a gerar imagens, explicar conteúdo. Quem não aprender inteligência artificial vai ficar para trás. Mas quem acha que a inteligência artificial vai resolver todos os seus problemas, também vai ficar para trás. Vocês querem ver um exemplo prático e que bate direitinho com o nosso CCA? Você chega na entrevista e o entrevistador, o cara do RH, vira para você e fala: fale um pouco sobre você. Ali, queridão, queridona, não tem ChatGPT, não tem Gemini, não adianta, é você. Então a inteligência artificial não vai te ajudar naquele momento. Outra situação, o seu chefe manda você fazer um e-mail, escrever um e-mail para um fornecedor. Você larga na mão do ChatGPT, só copia e cola e não confere? Às vezes a IA erra, até mais do que deveria. Então é necessário que você saiba interpretar o texto gerado pela IA para fazer qualquer correção necessária. Outra situação, você precisa convencer alguém de alguma coisa. Vou chegar aqui para poder vender isso aqui para um cliente. A IA pode te preparar uma apresentação, a IA pode te ajudar a sugerir argumentos,
Mas quem vai defender a ideia na frente do cliente continua sendo você. Então, algumas coisas a gente não pode abandonar o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Mas isso também precisa ser trabalhado. Quer um exemplo bom para quem está estudando? Você não pode usar a IA para fazer a sua redação do Enem. E a redação do Enem tem um peso extremamente importante, extremamente pesado dentro de toda a infraestrutura do Enem. Escrita é pensamento. Escrever não é só para se comunicar. Escrever te ajuda a organizar ideias, escrever te ajuda a resolver problemas, escrever te ajuda a aprender, te ajuda a lembrar, te ajuda a convencer pessoas, a negociar. Quem escreve melhor normalmente pensa de uma forma mais organizada. E infelizmente, nós, enquanto sociedade, estamos cada vez menos escrevendo. Então, não adianta a gente acreditar que, poxa, eu não preciso mais escrever. Escrever ainda é uma skill extremamente importante no mercado de trabalho. Não só no mercado de trabalho, mas para o seu desenvolvimento para o mercado de trabalho. A IA, ela pode ser usada como sua professora, a IA pode ser usada como sua revisora, como sua parceira de brainstorming, como pesquisadora, como organizadora, mas ela não pode substituir o seu pensamento, ela não pode substituir sua criatividade, ela não pode, principalmente, substituir a sua responsabilidade sobre a sua vida, sobre seus estudos, sobre sua carreira. Esse aí é você. Ela vai te ajudar, ela vai te aparelhar para que você consiga melhorar enquanto profissional, enquanto pessoa. Mas a tecnologia, ela muda as ferramentas, mas ela não substitui as habilidades humanas. Antes, né, quem sabia pesquisar, vou falar de gente velha que nem eu, uma Barça, numa enciclopédia, num livro, tinha vantagem. Hoje, qualquer um encontra informações em segundos. O que vai fazer diferença, o que vai filtrar o bom profissional do profissional comum, do profissional mediano, é como ele encontra essa informação e como ele vai interpretar essa situação, como ele vai comunicar essa informação, como ele vai decidir o que fazer com essa informação e como ele vai criar a partir daquilo ali. A inteligência artificial não vai substituir quem escreve bem, ela vai ampliar esse potencial de pensar e de se comunicar. Você não precisa ter medo da inteligência artificial, mas você tem que ter medo de deixar a sua vida somente na mão dela. Entendeu? Não é um contra o outro, né? Não é, o Paulo está falando mal da inteligência artificial. Pô, agora que a Oxford colocou inteligência artificial, o Paulo vai falar que o trem é ruim? Não. Inteligência artificial é uma das maiores evoluções que a humanidade teve nos últimos anos. Porém, existe uma diferença entre você utilizá-la e você se amparar nela. Não adianta hoje a gente acreditar que a inteligência artificial vai resolver todos os nossos problemas. Quem resolve o problema é você. Esse diferencial é que vai fazer com que sua carreira seja alavancada. Poxa, mas ela faz um monte de coisa. Faz, mas o responsável é você. Quem recebe o salário ou não no final do mês é você. Você ainda tem que pagar ela ainda. Porque, vamos falar a verdade, né? As partes boas, elas são pagas, elas não são só gratuitas. Então, tem um monte de coisa que você não pode deixar de ter. E não perca a capacidade de escrever. Eu sei que para o pessoal aí 18 menos, escrever tornou-se uma tarefa extremamente custosa. Te custa, você não gosta, porque você perdeu o hábito. Pô, para que eu vou escrever? Ali o professor coloca a parada no quadro, eu vou tirar uma foto para depois olhar. Tá, mas escrever permite que você se conecte àquele assunto. Você está revisando aquele assunto. Escrever vai te auxiliar no seu dia a dia. Alunos de inglês, vocês têm que escrever. Por quê? Porque escrever
é o desenvolvimento de uma capacidade que você tem que ter no ler, escrever e ouvir. Alunos de tecnologia, vocês têm que lembrar de escrever, anotar, porque nem tudo é só técnico. Às vezes a coisa está no mundo da ideia, e a ideia, quando você escreve, fica muito mais prático, muito mais fácil de ser trabalhado. Ah, Paulo, mas aonde eu vou escrever? Cara, caderno é um trem barato, lápis e caneta também é um trem barato. Reaprenda a escrever. Pegue o conteúdo da sua aula, e não só aula da Oxford, não só aula do curso Protec, não só aula de inglês, de hardware ou de informática administrativa, mas lembre-se de escrever as suas aulas nos cursos regulares. É importante para o desenvolvimento da sua capacidade de raciocínio, é importante para o desenvolvimento da sua capacidade de análise. Quando você escreve, você está revendo aquele conteúdo. Isso faz você ser um cara diferenciado. Usar a inteligência artificial para melhorar, mas usar o seu raciocínio para fazer com que a coisa seja maior, para que você decida o que fazer com aquela informação que a inteligência artificial proporcionou para você. Não adianta você pedir para o ChatGPT fazer uma imagem, piriri parará, e você não conferir o resultado daquela imagem. Eu já fiz muita coisa por ele, e às vezes ele erra um texto, às vezes ele falta uma palavra, às vezes ele modifica um conceito. Então, se eu não consigo analisar aquilo que eu falei para o ChatGPT fazer e olhar, ver os erros, poxa, dá para melhorar isso aqui, não adianta, eu vou trabalhar só com ele, eu vou ver dependente dele. E aí a hora que eu for para uma entrevista de emprego, faz isso aqui, não vou saber fazer. E se a empresa for uma empresa antiga e que não paga uma ferramenta de inteligência artificial para ser feito, eu vou pagar no meu bolso porque eu não sei mais fazer? Então, a nossa evolução enquanto pessoa, a nossa evolução enquanto funcionário, enquanto patrão, é saber fazer. Porque a maioria das pessoas vão se encostar na inteligência artificial, vão colocar a barriguinha ali encostado no móvel da inteligência artificial e só vai usar aquilo ali. O que vai fazer você um profissional melhor, o que vai fazer você um profissional mais acessível, mais comunicativo, é a sua capacidade de ler e escrever. Paulo, mas eu preciso fazer que nem você, que tem alguns livros aí, isso aqui é uma parte dos meus livros, eu brinco que é os livros que eu gosto de mostrar que eu tenho aqui, que é a parte de ficção, que é fantasia, etc, Star Wars, mas tem muito mais livros espalhados por aqui, por esse escritório e em outros locais da casa. Eu gosto de ler. Eu sou uma pessoa tecnológica, mas eu sou uma pessoa também analógica. Eu gosto de ler livros físicos. Eu tenho obrigação de ler livro físico? Não tem. O Kindle tá aí, EPUB tá aí, PDF tá aí, quer ler no celular? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Mas não perca a capacidade, o jeito, a maneira importante que é escrever. Escrever translada o seu conhecimento que está aqui para o papel. E aí você vê o que você aprendeu. Hoje até eu brinco, né, nos últimos meses aí, eu tenho trabalhado muito essa questão internamente, porque eu deixei de escrever também. Como eu sou uma pessoa tecnológica, o celular é parte acompanhante do meu dia a dia, eu deixei um pouco de escrever. E aí eu estou recuperando essa capacidade, porque a gente reaprende. É importante, faz com que o seu raciocínio melhore, e você precisa dele para que você complemente aí o trabalho da inteligência artificial. Então o nosso pièce de resistência hoje do CCA é falar sobre isso. Não deixe de escrever. Se você, principalmente o pessoal que está aí entrando na parte de pré-ENEM, né, que está se preparando para o ENEM, cara, vestibular, ENEM, pede redação. Se sua redação for ruim, não adianta você estudar igual um miserável, que não vai funcionar. A redação vai te derrubar. Mas a redação você só vai poder ir bem nela se você treinar. Então escreva.
abrace a inteligência artificial, mas segure a caneta para que você possa aí deslanchar no mercado de trabalho. Esse foi o CCA de hoje, esse foi o nosso bate-papo de hoje e espero vocês aí no próximo CCA.